Então, olá, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Não ao vivo dessa vez, mas estamos aqui na oportunidade desse encontro, gravando a primeira noite de interlocuções da Mostra Manifesta. Então, já agradecer quem está nos assistindo e a vocês que estão aqui, artistas que se apresentaram essa semana, em mediação de Saloma Salomão. Estamos aqui, então, Rafael Lohan, Laremi Paixão, Simone Magalhães, Saloma Salomão, Ricardo Nolasco. Pensei várias formas de poder começar falando e abrindo essa conversa aqui hoje, da importância de estarmos aqui hoje, 20 de novembro de 2021, esse dia de extrema importância na memória deste país, e isso está aqui nessa conversa, com certeza. Então, vou começar lendo algumas palavras sobre a mostra, apresentando um pouco mais sobre a primeira edição dessa mostra, que busca trazer uma relação de investigações e diferentes propostas de criação nessa cidade de Curitiba, a partir de trabalhos solos desenvolvidos com textos autorais. E aí eu vou ler aqui um pouco sobre a descrição da mostra, só para começar a ambientar aqui esse dia de interlocuções nesse evento. A mostra manifesta leituras em voz alta, uma realização da Encene Produções, com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Municipal de Curitiba, em parceria com a CIPAD, UFR, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. Hoje nós estamos aqui para essa noite de interlocuções que foi proposta a partir dessa linha de conversa, muito mais como imagens e paisagens para atravessar um debate que será mediado pelo artista Saloma Salomão, a partir dos solos de Laremi Paixão, Simone Magalhães e Ricardo Nolasco, apresentados nessa semana na programação da mostra. Então, essa conversa tem aí como imagens para debate paisagens narrativas, autoficções e processos de criação. Eu vou ler um pouquinho aqui o título dos trabalhos, que são a matéria desse diálogo, e um pouco dos currículos dessas pessoas e artistas que toparam esse desafio com a gente. Então, hoje nós falamos sobre versos de cabaré, utopias místicas e alguns plágios, o trabalho de Ricardo Nolasco. Ricardo Nolasco é artista de cabaré, tarólogo, esquizobruxo, poeta da presença, selvático, neon-dadaísta, situacionista e flanê. Ricardo, obrigado por estar aqui, viu? A Fábrica, de Simone Magalhães. Simone Magalhães é mulher preta, atriz, cantora, compositora, dramaturga e periférica, coloca em suas criações toda a sua crítica ao preconceito dirigido ao corpo da mulher negra sapatão. Formada em artes pela FAP, Prêmio Gralha Azul de Melhor Atriz em 2010, artista residente na Casa Selvática desde 2014. Obrigado, Simone. Mineira também. E o trabalho íntimo de Laremi Paixão, artista da dança, coreógrafa do grupo afrocultural Canaon, ministrante do projeto Pontes Móveis em Travessias Afrocontemporâneas, que busca trazer referências negras dentro da dança. Criadora da oficina Dançar é Pertencer e do solo Aquela que é Consolada com Honra. Obrigado, Laremi. E para propor aí uma interlocução com essas artistas, nós convidamos e agradecer, é uma honra e um prazer mesmo, Saloma Salomão, que é mineiro, hoje em Itapecerica, São Paulo. Saloma Salomão é pesquisador, compositor, dramaturgo, produtor cultural e historiador, autoformado e socialmente construído, dialogando de forma tensa com a produção artística e a cultura hegemônica. 7 CDs gravados, 3 DVDs, textos publicados em revistas e livros impressos e meios digitais. Doutorado em História pela PUC de São Paulo, com estágio na Universidade de Lisboa, desenvolve projetos continuados de formação de educadores, educadoras, artistas. Essas são as pessoas aqui com a gente. Bom, essa noite de interlocuções na mostra tem como objetivo ampliar um pouco mais, né? As conversas, as questões, os materiais, as visualidades, as provocações dessas narrativas autorais que são compartilhadas aí ao longo de 4 semanas. Então, já dá boa noite a todos vocês e, a partir de agora, propor aí a Saloma esse debate com a gente. Obrigado, Saloma, mais uma vez. Eu acho que está sem o mic, Saloma. Ai. Para abrir, muito obrigado. Obrigado a todos, todas aí dessa organização, né, dessa busca por uma afirmação, né, cultural de uma cena de uma cidade grande ao sul, né, da América,
ao sul desse território. Eu não formulei perguntas nem nada, não queria assumir uma posição de curador ou de juiz da produção de vocês. O que eu fiz foi me colocar numa condição, digamos, solidária, né, de fazer a seguinte pergunta: quais são as possibilidades criativas de pessoas relativamente bem posicionadas em relação à sua expressão, dentro de um contexto de uma sociedade profundamente violenta, racista, e que nos estimula as mais variadas fobias sobre o outro. Então, quais seriam as possibilidades de criação numa cena que eu não conheço, que é Curitiba? Chegam para mim informações fragmentadas sobre um engenheiro negro que construiu uma estrada de ferro nesse território. Chegam mensagens cifradas assim da sociologia das relações raciais, escritas a partir dos anos 40, 50, um tal de Otávio Ianni, sobre os polacos, aspas, serem os negros do Sul. Isso me dá um pouco de incômodo sobre o apagamento, que é uma prática corriqueira, né? Então, a arte parece que tem, as artes negras em especial, parecem que tem sido um lugar de onde nós podemos, ou nos colocamos assim, fazer críticas à sociedade tal como ela aparece, né? Tal como ela nos surge, né? Então, a partir dessa noção que eu pretendo conversar com vocês. E é uma interlocução que ela não é carregada de nenhuma certeza e nenhuma verdade absoluta, mas ela tem a ver com uma perspectiva que eu também construí como artista a partir da periferia de São Paulo, a partir desse corpo preto, masculino, mas que também é alvo constante do abatedor humano que se tornou essa sociedade. Então, o primeiro vídeo, pela ordem que eu recebi, foi do Ricardo, e é bem interessante, é bem bonito, em elipse, né, em espiral, traz essa ideia de uma alteridade absoluta, né, de um homem branco, obeso, que se coloca como erva daninha, que a geada não mata, uma gargalhada na cabeça do colonizador. Eu estou dizendo isso, não disse que é aspas, mas é extraída do texto, tal como o texto se apresenta no vídeo. Então, penso sobre essa ideia de um bufão, uma mística de Ganesha, né? Seria paquidérmica, são todos termos que estão no texto, né? Então, mas percebo que é um deslocamento, né? Quer dizer, o corpo branco, mesmo ele sendo um corpo proscrito, ele ainda é um corpo branco numa realidade social onde o branco é o normativo, né? Então, o corpo branco é normativo, mesmo quando um corpo branco é refratado, né?
e colocado à margem. Então, eu percebo, e talvez pergunto para o Ricardo, como ele chega nessa formulação, que, de certa forma, dialoga com o outro, com a exposição menos da Simone, mais da Larémie, que busca essa percepção de si no mundo, uma história pessoal e com todas as marcas que esse corpo expressivo, então vou colocar nesses termos, né, que essa corpa, que esse corpo expressivo propõe. Então, talvez a pergunta sirva de imediato para os dois, porque o texto da Simone, a performance dela, vai por um outro caminho que não é da autoficção. E, se for, talvez seja uma autoficção que propõe uma memória, não sei, talvez ela possa me contar sobre a construção, se tem a ver com essa memória desse homem e dessa mulher que não fala, mas canta, convocada a cantar, obter uma vaga de emprego. É bem surpreendente. Uma vaga de emprego num lugar que praticamente não existe mais. As fábricas já são praticamente memória. A desindustrialização nos coloca diante da ideia de fábrica já quase como memória. O empregador fabril é o capitão de indústria, a fábrica como esse espaço produtivo pelo qual o trabalhador lutava, ele já é quase memória, ainda existe, dependendo do contexto, não posso generalizar, mas ele já é quase memória por conta do fenômeno contemporâneo da desindustrialização. Então, que teatralidades são essas, nessa lugaridade, nesse espaço, nesse território, de uma cidade que quer se descolar do território para ser europeia? Essa cidade que quer ficar suspensa numa geografia inventada para si própria, né? E está todo um discurso evidente, histórico, que sustenta essa identidade europeizante, mais europeizante do que europeia, né? Que busca uma europeidade. Então, o que eu estou propondo é isso. Não sei se eu fiz perguntas, eu acho que eu não fiz, mas fiz observações e gostaria de saber mais de vocês sobre os processos de construção. Aí eu falo um pouco mais do que eu entendi, do que me foi possível entender. Para não ser o homem branco falando, eu proponho que seja uma das mulheres, em primeiro lugar, porque os brancos sempre falam em primeiro lugar, é evidente. Bom, você falou do processo, né, que eu atravessei. Tem memória, sim, memória emotiva, né, familiar ali, tem as pelejas, né, das décadas. Por exemplo, eu nasci em Minas, e aí meu pai ficava entre São Paulo e Minas para trabalhar, interior de Minas Gerais. Aí viemos para o Paraná, eu bem super criança, assim, uma escadinha de crianças. E aí ele foi para trabalhar numa fábrica. Eu sempre ouvia minha mãe falar, vou ter que levar a marmita na fábrica, era bem legal. Agora, tem isso, né, que aí eu comecei a colocar, mas tem também que eu fui parar numa igreja com a minha mãe, sabe? Cantava na igreja com a minha mãe e com a minha irmã.
E era um momento de que eu amava cantar aqueles louvores e tal. Depois eu fui percebendo fui percebendo assim o truque, né? Né? Era um cabaré evangélico, né? Então a gente participava daqueles números, eu e minha mãe e a minha irmã, assim, até eu compreender. Foi muito legal que meus irmãos, eu era mais nova, eles foram entrando, fazendo os cursos, entrando para a faculdade, a gente começava a discutir entre família assim as chegadas, né? Olha, então aquelas festas, as possíveis humilhações, né, do meu pai, metalúrgico, e daí começamos a reconhecer os lugares naquela escola que minha mãe tinha conversado com as freiras, e aí, né, não precisava pagar, aí a vida começou a pôr o pé na estrada a estrada real mesmo, né? Agora eu estou me sentindo numa estrada mais confortável, mas para chegar nesse processo, como você falou, eu fui buscar, sabe? A fonte era essa, assim, a igreja, os locais, porque a fábrica foi assim. Eu tinha que passar um teste, sabe? Para entrar no grupo de teatro tal, lá da Federal, há anos. E aí foram na FAP e falaram, gente, é o seguinte, o teste é assim, a possibilidade de cantar, Aí apresentei, assim, 5 minutos a fábrica, passei no teste. Então, isso foi, olha, é a peça junto, entendeu? Aquelas coisas, né? Mas ela canta mesmo? Mas ela... Sabe essas perguntas, mas ela... Sabe, teu pai tem possibilidade, ele pode mesmo fazer isso? Estou falando demais, deu? Não, o que eu penso é que então, a gente pode abrir para Laremi e depois voltar. Eu gostei muito, bacana essa ideia de trazer a família para a dramaturgia, não necessariamente trazer dentro de uma narrativa autobiográfica, porque é crítica, né? Essa figura masculina é patética, né? Subalterna, esperando ser aprovado, mas que tem ainda o desafio de ter que levar alguém para a fábrica, né? Eu gosto muito. Eu também tenho um carinho por isso. Muito legal. E é isso. Vai. Ouvindo vocês, assim, né, e pensando também nos processos artísticos para o desenvolvimento do íntimo, no início do ano eu fiz um outro trabalho chamado Aquela que é Consolada com Honra, que é o significado do meu nome. Então, Laremi significa aquela que é consolada com honra. E através do processo de dramaturgia desse primeiro solo, a gente pegou alguns pontos que foram muito importantes, assim, né? O dicionário de onde saiu meu nome, que é um dicionário com diversos nomes em Yorubá, e alguns outros pontos que se conectam com a minha história de uma forma muito direta e também trazendo família, porque eu tenho mãe artista e militante do movimento negro, pai também artista de uma certa forma, mas mais militante também, e eu cresço mesmo pensando nessa cidade, Curitiba, né, capital europeia no Brasil, eu cresço num local e num entendimento muito diferente. Então, eu saio da zona sul da região de Curitiba, do Sítio Cercado, e lá existe um projeto chamado Canaombo e também a ONG Aquinap, com mais aí de 20 anos de história, que traz esse processo de resgate da cultura afro-brasileira desde os anos 90, né? Eu conheci Simone, por exemplo, também participando de todos esses processos de envolvimento. Então, eu nasci num contexto que é difícil até você pensar que ele possa existir em Curitiba, mas ele existe, ele resiste, e Simone está aqui como uma artista que prova a existência desse processo, assim como minha mãe, Vera Paixão, assim como Jaime Tadeu, e assim como outras pessoas. Então, ao crescer nesse processo e ao buscar essas memórias, o Aquela que é Consolada com Honra nasceu, e dentro desses processos, algumas coisas que a gente não trabalhou, como
o poema que eu trago, da Geni Guimarães, que é a Integridade, ao longo de um processo dentro do Pontos Móveis, com a Priscila Pontes, com a Vanessa Vieira, a gente resgatou essa memória da poesia, e relembrando um pouco desse crescer dentro do palco, né? Então, sempre fazendo apresentações, sempre estando ali no meio, e eu relembro esse momento que traz a minha mãe falando exatamente essa poesia. Ser negra de carapinhas e ossos brilhantes. Isso é, exato, isso é uma realidade, né? Eu gosto muito dessa ideia de trazer mesmo como se fosse uma ficção biográfica, porque o Aquela que é Consolado com Honra já traz isso, e no íntimo, na verdade, eu nomeei exatamente por isso, porque ele traz mais realidade ainda nesse sentido. Então, eu cresci ouvindo essa poesia, eu ouço essa poesia desde que eu me conheço por gente. Dentro dos processos de apresentações da minha mãe, essa poesia, ela sempre apareceu. E quando eu fui revisitar ela enquanto memória, eu fui perceber o quanto isso me consolidou enquanto mulher negra, né? Para olhar para essa humanidade, já que esse processo de ser uma mulher negra forte sempre se mostrou presente desde que eu me conheço por gente. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sendo ali ensinada a também olhar para a minha humanidade, olhar para a humanidade presente dentro dos nossos corpos e não lidar apenas com o que me afeta, né? Que em Curitiba a gente lida com o que nos afeta o tempo todo, pensando nessa cidade que está o tempo todo querendo descaracterizar o que existe de cultura afro aqui. Então a gente tem um reconhecimento, a gente tem, não só pensando no que, por exemplo, você trouxe, né? Também podemos pensar na Inedina Alves, que foi a primeira arquiteta negra que se formou aqui. Então, ela não é curitibana, mas passou por Curitiba, mas quando você pega o resgate da história curitibana, a gente tem a presença, né? A primeira foto da cidade de Curitiba tem uma pessoa negra. Então, se você olha para o histórico de Curitiba, você percebe a higienização que aconteceu, as mudanças das populações que vão para a região sul e leste, Sítio Cercado, Tatuquara, SIC, que são regiões que você chega, você vai encontrar mais pessoas negras. E a partir disso, eu gosto de pensar também nesses processos de olhar para a minha família, de olhar para esse processo e para além de, por exemplo, trazer as minhas dores para o palco, que a gente até consegue trazer muitas vezes de uma forma muito fácil, eu queria trazer as potências do que é nascer dentro desse meio, né? Então, o que é ter pais desde o início, me colocando na frente da TV e dizendo, você consegue saber por que a mulher negra só é a empregada nessa novela? Você consegue me dizer por que ela está nesse papel? Você consegue entender por que essa construção acontece? Você consegue entender porque, dependendo da região que você está em Curitiba, você vai encontrar cultura polonesa, você vai encontrar cultura não sei o quê, você vai ter um bairro todo italiano, mas você não vai encontrar a sua cultura, mesmo ela sendo uma das presentes que construiu a cidade de Curitiba. Então, eu tenho isso enraizado em mim desde muito cedo. E através da dança, através da arte, né? Não nesse papel da fala, mas também nesse papel disso, assim, eu gosto muito que algumas pessoas que assistiram o Íntimo ficam, nossa, mas você está tanto com a cara fechada no trabalho todo, porque me traz outra memória da minha mãe sempre, expressão. A gente está dançando aqui porque a gente está resistindo e lutando. Então, você vai trazer essa expressão no palco, né? Isso era uma coisa que ela sempre trazia no processo de criatividade. E quando eu fui pensando no íntimo e nesse resgate dessas potências que já estão aqui, que já se manifestam, que já trabalham, eu achei que seria interessante trazer nesses pontos, né? E aí focar um pouco também o que é a continuidade a partir de mim, né? Sobre o que eu quero falar enquanto artista da dança, sobre o que eu quero falar pensando também em outras artes, como teatro, como canto. E aí me vem esse local do que eu estou entendendo agora, né? Me colocando nesse lugar de artista, sobre o que eu quero falar, trazendo o meu recorte, né? Trazendo o meu recorte quanto pessoa negra, trazendo o meu recorte quanto mulher, e desenvolvendo isso para ser uma fala também para outras pessoas parecidas comigo, que entendam o que eu estou falando num sentido de sensação, num sentido de entendimento das vivências, pensando em Curitiba, mas também ampliando isso para outros lugares, porque a nossa construção enquanto pessoa, ela vai se constituindo a partir do que a gente vai vivendo no nosso contexto, né?
gente sai de um lugar, vai para o outro, volta, não sei o quê, entende o que é ser negro, volta, entende o que é ser humano, volta. Então, todos esses processos, assim, moveram para o íntimo vir, e ele traz essa ideia mesmo, ele sai do meu íntimo, desse processo de hoje me entender como uma mulher negra, é entender quais foram as minhas construções, quais foram as potências que vieram comigo, qual é a ancestralidade que eu trago junto desse processo, que é uma ancestralidade muito direta, pensando na minha mãe, mas que não começou na minha mãe, começou na minha avó, começou em outros processos, e quais foram esses caminhos e trajetórias criadas por essas pessoas para que eu possa ter todo esse, né, esse balaio de construção que aparece no meu corpo quando eu danço, por exemplo, né? Quando eu trago a dança nesse sentido, é porque eu não estou dançando sozinha, eu podia estar no palco sozinha, mas tinha, né, outras pessoas dançando comigo, porque essa ancestralidade, ela está presente dentro do movimento, porque é como ela se enraizou e incorporou na nossa cultura né, nos meus entendimentos, assim. Então, eu acho que esses pontos, em gerais, assim, são o que eu posso trazer em relação a esse processo e esse processo também de resistência que você falou no início, né? Como que é essa ideia de trabalhar a arte nessa cidade que, quando a primeira coisa que você vai ver é trazer várias coisas que vai negar completamente o que a gente trouxe nos diferentes processos de trabalhos e que ainda vão vir, né? A gente tem outros trabalhos que também vão vir na mostra que vão trazer algumas coisas nesse sentido de outros corpos negros também, mas de outros corpos em diferentes contextos que em Curitiba, quanto mais longe você estiver desse local europeu, mais você sente e entende o quanto ela é dura, né? Então, se você for uma pessoa negra, que você vai entender o quanto essa cidade ela é dura com você nesse sentido, para dizer que você não parece com o que é aqui, para sair, né? O ideal paranaense ou curitibano, né? Exatamente, exatamente. Depois eu acho que eu tenho uma pergunta para você sobre essa noção de corporalidade negra. No seu caso, uma corporalidade negra feminina, afinada com uma certa noção, talvez hoje, do feminismo negro, mas, enfim, eu vou preferir falar depois de ouvir um pouco o Ricardo. Alô, acho que agora vai. Então, como foi esse processo? Foi uma loucura, porque assim, desde que o Rafa fez o primeiro contato, veio essa coisa da leitura em voz, não era própria a leitura em voz alta, até veio depois, né? Mas a ideia da leitura dramática lá desde do começo, assim, eu fiquei pensando um pouco sobre várias coisas, sobre uma crise com a palavra às vezes, né? Tipo de ler a palavra e, enfim, né? Como se não é nem com a palavra, né? Mas que tipo de relação pensar com a palavra. Então eu comecei a escrever, e meio que aquilo que eu fui lendo foi o que eu fui escrevendo nesse processo de encaixando umas coisas. Então, assim como o Saloma falou de um moto contínuo, não foi bem a palavra que você usou, mas dessa palavra que vai cíclico, né? Tem uma coisa cíclica e tal, né? Também foi o processo de escrever. Tanto que eu não tenho esse texto, a gente chegou a conversar esses dias, né? Precisamos do texto e tal. Não existe esse texto, porque existem vários textos meus e de outras pessoas, mas não existe esse texto ali. Mas o que tem, que eu acho que até me emocionou... Mas não era improviso. Não era improviso, era um texto que às vezes eu improviso em cima de algumas coisas, mas assim, em geral, existia aquela... É uma estrutura. É uma estrutura que era assim, ler uma bobina inteira, porque eu fiz algumas vezes em peças que eu dirigi, eu atuo também, né, mas eu tenho alguns trabalhos que eu atuo, né, eu tenho trabalhado mais em outras funções, né, mas... E daí, em uma peça que eu dirigi, que a Simone fazia, inclusive, começava com um manifesto, todos os atores eles iam lendo esse manifesto em umas bobinas, só que ele ia um pouco da bobina. E eu pensei, e daí eu fiz umas performances escrevendo bobinas, tipo em locais públicos e tal, mas eu nunca tinha feito uma performance lendo
uma bobina inteira, do começo ao fim, né? Não sei quantos metros são, depois tem que dar essa pesquisada, mas nunca tinha feito isso, sabe? De escrever a bobina inteira e ler ela inteira, assim. Ah, ela estava de fato escrita. De fato, totalmente escrita. E eu pensei isso, é uma leitura, então vamos brincar com essa ideia de leitura que nem sempre a gente consegue fazer, né? Porque a gente que é do teatro sempre quer que a gente decore o texto, mas às vezes eu acho que a leitura é uma ação muito interessante, porque ela revela até uma precariedade do momento da escrita, né? Né, tipo ainda mais a mão, né, que não tem edição. Então tem umas coisas que eu ia lendo ali, na hora que eu li, eu pensava assim, essa palavra, não sei o quê, porque não quando a gente fala, o ritmo é diferente de quando escreve, né? Então meio que tem essa coisa. E uma outra coisa que eu acho que é bem interessante em relação tanto ao que a Simone quanto a Lari me falaram, algum tipo de ancestralidade que também acompanha esse processo, né? Que os últimos momentos com a minha avó, que minha avó morava, né, comigo, tinha 102 anos, e teve uns anos finais que a maior parte desses textos tem a ver com esse momento, né, que é esse momento da gente cuidando dela, sabe? Tipo, toda a família tendo que se reorganizar, e daí eu achei muito interessante tanto de ouvir a Simone quanto a Larimi, que trouxeram essa questão, que é uma questão embora totalmente diferente, outros atravessamentos, né? Mas dessa mulher, né? Que é meio que para quem eu escrevi tudo aquilo, né? Tipo, de algum jeito, porque muito do que eu escrevi era acompanhando esses momentos, às vezes não cuidando propriamente, né? Porque também tinha uma distribuição de atividades, mas as últimas conversas, as últimas memórias, porque ela já estava assim, tipo, que ela tinha lapsos de memória, né? Então, alguns desses lapsos eu anotava e depois eu ia transcrever e às vezes virava um poema. Então, tem um pouco disso também que acompanha, né? Quando eu falo Curitiba, muitas vezes eu estou falando com essa avó, dona Delminda, que é essa Curitiba muito específica, e uma Curitiba que eu fui vendo como a outra Curitiba, a cidade, ficando com os corpos, com o corpo, né, retorcido, não conseguindo segurar mais aquela pompa de Curitiba europeia, por exemplo, né? Não que fosse tanto, essa minha avó, ela não é eu tenho uma parte que é mais europeia na família, né? Mas ela também tinha, né, essa ancestralidade, com certeza, né? Embora não se consiga identificar de onde veio, mas aqui do Brasil, mas, né, uma mulher branca, e teve essa relação também de ver esse corpo meio que ficando frágil, quebrando um osso, e que eu acho que isso era... Eu olhava para ela e eu via muito Curitiba, sabe? Muito essa visão que as pessoas às vezes têm de Curitiba, mas se você olhar mais, ela é esse corpo bem fragilizado em vários sentidos, inclusive nas suas discursividades, suas incoerências, mas tem essa coisa da relação com essa senhora mais velha, com essa cidade velha, de algum jeito, na minha cabeça ia se trançando, né? E daí eu escrevi muito também a partir desses rascunhos que eu tinha feito nos últimos momentos, né? Que ela faleceu no começo do ano. Enfim, tentei falar, eu não sei se falei demais, desculpa. Não, é isso aí. A pergunta que eu tenho para Simone é: você, embora esteja descrevendo um mundo social que é familiar, né, para nós, que seria o mundo do trabalho, digamos assim, do trabalho fabril, masculino, quando você coloca o desafio desse trabalhador, que é um detalhe, isso eu achei muito, muito impressionante. Como imagem, que é colocar a agulha no fio da... Colocar o fio no buraco da agulha. Da agulha. É o cúmulo do detalhamento, porque se o freguês estiver com a visão já comprometida, não é possível fazê-lo. Exatamente. E tem um pedaço do texto também, porque ali eu dei uma detalhada também, porque nós fizemos mais de 4 vezes, então a edição é uma coisa, né,
que daí sai outro trabalho bacana. Mas tem uma parte lá que ele fala no começo, há anos que eu passo com ela em frente a essa fábrica, e então, há 25 anos eu passo com ela em frente à fábrica e eu falo para ela, eu ainda vou trabalhar lá. Sim. Tipo, sabe aquele povo que estuda... anos. É muito redondo, é terrível. É terrível, o concurso, né, para passar nos testes. Sim, a criança pode nascer, crescer, gerar vida, ir embora, terminar a faculdade. Exatamente. 25 anos. É isso aí, 25 anos. É uma coisa louca mesmo, é patética, é uma vida, né? São vidas... Oi? Como assim? Né? E não, meu patrão, assim, cheio de, né? Todo... Como assim? Ela canta ainda, né? Tá bom, ela não fala, não anda, o que mais? Parece que sempre estão, sabe? Igual eu chego nos testes, daí... você canta, você dança também? Não, mas eu canto, mas sou atriz. Né? Às vezes as pessoas eles querem o artista aparecendo naquele momento, né? É esse, sabe? É uma coisa louca. Mas eu peguei isso. A canção que você põe é muito familiar para mim. Né? É terrivelmente familiar. Ou seja, quando nós saímos da escravidão, uma das coisas que se apresentou como possibilidade de integração foi a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, as igrejas protestantes, né? Sim. Muitos foram lá. Ainda bem que tinha música, porque a música serviu como o que segurava, né? telúrica, né? Esse louvor, né? Sabe que uma vez... Então, era assim, mas como você quer ser atriz? Ser atriz é do demônio, você vai ficar endemoniado e tal. Aí eu ia e voltava, né, com medo desse demônio. Meu Deus, eu quero ser atriz, mas eu não quero ser demônio. E aí, cara, gente tarada, eu quero contar para vocês, assim, parece que eu tinha 14 anos, eu fui a um batismo, era o ar livre, então bastante pessoas. Aí aconteceu um problema lá, né, que tinha que cercar a piscina, a água. Aí me chamaram, falaram: Simone, dá para você cantar uns 3 hinos aí, tal? Cara, eu me senti assim, acontratado. Eu falei, essa é a atenção que eu quero, entendeu? Na minha vida. Inclusive, depois de eu cantar, eu falei para minha mãe: mãe, você tem que aproveitar agora e até se batizar. Eu falei assim: não, eu gostei de cantar para as pessoas. E a minha mãe também ela já tinha cantado em rádio, sabe? Sim. Ela falou assim: então vai, sabe? Faz você perceber, né? A atenção que me davam, né? Essa plateia possível, era essa atenção que eu fui buscar mesmo. Né? E aí a rítmica, né? Que também é própria do teatro. É mesmo. O jogo de cena, né? Nossa. O Laremi, uma coisa que eu tenho falado com as minhas amigas e amigos do teatro bom, nós temos vivido, talvez desde o teatro experimental do negro, com uma ideia de que um teatro negro bem feito é aquele que consegue transpor para a cena o negro drama. Sabe, a música dos Racionais sobre como o racismo é plástico e como ele muda de lugar. Então, o negro drama, ele é uma narrativa, às vezes, muito interna, muito nossa, muito da nossa experiência de quedas e dores e sofrimentos diante do racismo, do que propriamente uma narrativa de enfrentamento ou de confronto ou de disputa com o mundo hegemônico. Então, a questão que eu tenho colocado para esses meus parceiros de teatro será que não há, nas narrativas negras, circunscritas por
reconfigurar teatralmente o negro drama, um lugar para uma outra elaboração. Tem gente falando em afrofuturismo. Eu acho um pouco batido, eu acho um pouco da moda. Nem entro nessa barca. Não precisa ter um nome, mas qual seria o nome de uma utopia teatral negra? Uma utopia criativa negra que não seja importante o negro drama, mas que conseguisse escapar dessa chave, que, no meu entendimento, há nessa chave também algo que o Paul Gilroy chama de conforto do lamento. Sim, sim. Gostei da questão. É bem forte, assim, é um dos meus questionamentos, na verdade, enquanto artista. Eu acredito que eu acredito que, na verdade, eu não gosto desse processo de trazer muito as dores para o palco. Eu acredito que é importante, eu acredito que muitas vezes chega em alguns lugares, e acredito que até hoje, para a gente estar aqui, possa ter funcionado, mas eu também acho que a gente precisa caminhar para um outro local, assim, né? Você citou afrofuturismo, por exemplo, eu conheço por cima, eu não posso falar muito sobre isso, mas é uma forma que hoje as pessoas têm considerado de trazer de uma diferente forma. Pensando inclusive no íntimo, eu tenho a Bell Hooks como uma referência muito forte assim, para mim, e ela, enquanto seus textos, vai trazer muito desse processo sobre o amor, né? Que é uma questão que eu trago no íntimo. Então, o que é de fato o amor? E eu gosto muito do formato como ela constrói esse pensamento, porque eu acho que é um pouco de como a gente pode construir as diversas artes. Trazer as nossas potências. Eu acho que também é olhar para o nosso passado, é reconhecer, sim, as nossas dores, porque elas são importantes, mas também olhar para as potências presentes nisso. Existem muitas potências ao longo do que fez a gente chegar em 2021, que muitas vezes são deixadas de lado porque a gente vai lá e coloca exatamente as nossas dores. E eu acredito para mim que as nossas dores, elas têm que se manter entre a gente, né? Quando eu faço um trabalho que vai chegar num grande público, eu gosto de pensar nesse cuidado que eu quero falar, por exemplo, com a mulher negra, e quero trazer isso de uma forma muito, muito tranquila para mim, mas que essa dor não seja colocada nesse local de lamento para um público muito grande, para um público branco, né? É uma crença que eu tenho hoje em dia, de que eu gosto que essa dor ela se mantenha numa conversa nossa, para que a gente possa pensar também como é a potência de transformar esse lamento num outro local. Como que eu posso trazer esse negro drama num outro local? Eu talvez não saiba dizer um nome, eu talvez não consiga trazer um nome, mas eu acredito que a possibilidade de buscar essas nossas potências num outro contexto em que eu vá trazer para o palco essas dores, sim, mas elas vão estar vestidas de outros pontos, elas vão estar transformadas de outras formas, elas vão vir de um outro processo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema em assistir algumas coisas que trazem muito as nossas dores, assim, né? Então tem muitas séries e muitos filmes que eu, por exemplo, prefiro não assistir exatamente porque a gente vai ali e, por exemplo, para mim é um gatilho. É um gatilho muito forte sobre aquilo que a gente já tem gravado no nosso corpo, sobre aquilo que a gente já passa a nossa vida. Então, olhar isso para mim sempre foi uma dificuldade. Então, eu acredito que como a minha arte pode, exatamente esse questionamento que você me trouxe, como que ela pode vir num outro local, em que sim, talvez eu queira conversar com uma mulher negra e reconhecer, olha, como foi difícil para a gente construir essa pessoa que está aqui hoje. Foi muito difícil chegar nessa pessoa que está aqui hoje, mas ela também chegou com muitas potências, porque a gente aprendeu a resistir, né? A gente se alegra na resistência. A gente chegou aqui em 2021 porque a gente se alegrou na nossa resistência. Tem um livro que eu estou lendo um clube de leitura com algumas amigas negras, que é Um Defeito de Cor. E ele me traz muito isso, assim, né? Porque você acompanha a história da Kehinde, né? Que traz, assim, toda a vida dela, chegando aqui como uma pessoa escravizada, morando ali na Bahia, em Salvador, fazendo todo o seu processo ali até ela retornar para a África. E você, sim, vê muitos processos de dores e lamentos ao longo do livro, mas, ao mesmo tempo, as potências, resistências e formas de continuidades presentes no livro é de uma riqueza,
Ana Maria Gonçalves. Da Ana Maria Gonçalves, exatamente, né? Qual é a primeira visão que ela tem de Salvador? Ela chega em Salvador, depois de todo esse processo de passar pelo mar, e ela encontra essas mulheres negras com turbantes na cabeça coloridos. E o que ela detalha é isso. Eu olho para essa mulher negra e eu vejo esse turbante, eu vejo essa roupa, eu vejo essa beleza, e eu vejo pessoas ali, sim, numa condição de escravizado, mas ao mesmo tempo eu vejo o movimento deles fazendo esse processo que parece uma dança. Então, eles estão aqui num trabalho e, ao mesmo tempo, eles estão num ritmo, eles estão ritmados, né? Qual é a riqueza presente nesse processo, para além do fato que está acontecendo ali? Porque é isso, esse movimento que aconteceu ali, ele existe hoje na dança afro. Sim. É um movimento que eu repito hoje, né? E ele, de certa forma, é de difícil detecção, porque ele está incorporado na paisagem, ele Exato. Faz parte dos hábitos, das práticas cotidianas, ele é relativamente opaco e desimportante, né? Exato. Muito legal, muito obrigado. E eu teria até mais uma questão para vocês duas, mas eu vejo que nós já temos aqui 19h55, indo já para uma coisa que, no meu caso, teria que eu encerrar para sair daqui e ir para o outro lado. O que vocês acham, Rafael, Laremi, Ricardo e a Guimarães, da gente fazer uma última fala aí sobre, enfim, o que cada uma de vocês considerar importante e nós encerrarmos os trabalhos? O que vocês acham? Saloma, estamos contigo. Grato. Bom, então, eu quero dizer que um prazer total que foi esse encontro, né? É engraçado que pode ser online e tudo, mas ligado nos trabalhos de cada um, realmente eu fiquei, puxa, que caminho bacana de pesquisa de cada um, de vida, né? Do lugar de que cada um veio. Isso, para mim, me arrepia até hoje, né? Estar envolvida nisso. Foi muito legal essa semana, adorei ver meu trabalho, assim, que sempre estava nos palcos, agora está na vida, no mundo, né? Mas eu fico, assim, eu não imaginei que essa performance iria ficar tão bonitinha, tão arrumada, né? Aquela luz mesmo, impressionante, que fala mais até, né? Aquele cenário todo, eu achei com o trabalho de cada um. Adorei me envolver, isso a gente começa a comparar os trabalhos dos outros, né? Assim, igual a Gata falou aí, de 2020, né? Nós estamos num tempo de olhar mesmo, olhar com o ouvido, né? Olhar com a pele, olhar com o corpo, né? E eu fico só arrepiado. E você também, eu estou lembrando agora de você, querido. É mesmo, num bar, né? Um bar. Meu Deus, eu lembro, agora estou lembrando de tudo. Eu lembro mesmo, você ótima, aquela noite foi linda. Foi uma canja que eu dei, né? Não foi assim um show. Foi maravilhoso. Nossa, agora esse encontro, então, fechou para mim. E agradecer e convidar a Gata também, que maravilhosa, com essa fala linda. Eu faço um trabalho aqui na Silvática, sabe? A gente se reúne às vezes para bater papo, Tarde Preta, Planeta Caminhão, que eu estou querendo fazer um show. Já é convidada aí para passar aqui um dia desses. Lohan também, Ricardo já é daqui, né? A gente tem um espaço para conversar, para ver todas as coisas. Vamos combinar aí os encontros. Obrigada mesmo a todas, adoro. Beijo no coração. Obrigado mesmo. Laremi? Primeiro, agradecer novamente ao Rafael pelo convite de participar da mostra, de poder colocar Íntimo no Mundo. Toda a equipe que foi extremamente sensacional com a gente, né? Então, é uma mostra com uma potência gigante, eu estou muito feliz de participar dela.
agradecer ao Salomão pelos questionamentos e poder trocar essa conversa. É muito bom poder te conhecer, mesmo que ainda online. Espero que em algum momento presencialmente. Eu também quero ir. Por favor. E Ricardo e Simone, por dividir essa semana com vocês, com esses trabalhos tão bonitos, tão ricos, tão potentes. E, por favor, continue acompanhando o Mostra, porque está muito massa, tem muita gente bonita para vir aí somar com os nossos trabalhos. Obrigada mesmo. Obrigado você, Lari. Gente, agradecer, né? O que a gente pode agradecer demais, eu acho que, sei lá, né? Tem que falar um pouco mal de Curitiba sempre às vezes, porque eu acho que, além de tudo, eu acho que as artes que a gente faz do teatro, né? Acho que é recente em Curitiba, né? Que o que a gente faz muitas vezes né? Não é teatro, não sei o quê, né? Então tem esse lugar meio que a gente sempre deixou Curitiba meio louca, eu acho. Né? A Simone, eu lembro das primeiras peças, né? Que a gente ia ver, né, e o pessoal falava, é um homem, é uma mulher, o que é aquilo? E daí eu sempre pensava, não sei o que é, mas que é boa, porque era muito maravilhosa sempre, né? E é isso, eu acho que é legal de estar, né, entendendo que é uma coisa que tem a ver com teatro e a gente está aqui também propondo outras coisas, porque Curitiba, quando eu comecei a fazer teatro, era teatrinho mesmo, assim, tipo teatrinho, bem teatrinho. E agora eu vejo que outros movimentos, uma galera vindo de fora, de outros bairros, né? Eu acho que a pandemia também, é foda defender a pandemia, eu não vou fazer isso, mas eu vi que acessibilizou tudo para outra visão de acessibilidade, né? De chegar em outros bairros, uma audiotranscrição mais bem feita, né? Então, acho que e essa mostra acho que é sobre isso também, né? Sobre um momento onde a gente nesse online teve que ir encontrando espaços, assim, né? E foi muito lindo, assim. Eu amei minhas companheiras de primeira semana, foi demais. Eu fiquei feliz demais de ver os trabalhos. E foi tudo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Deus, deusas, sei lá, quem nos deu. Eu posso encerrar com uma fala breve? Com certeza, Salomão. Eu tenho estudado formas negras experimentais ou que se colocam como experiência. O que é que eu observei nos últimos 20 anos na cena cultural paulista consolidada? Branca, evidente. É um espaço excepcional para experimentação. Os grupos que se consolidaram e que assumiram uma certa hegemonia, sobretudo no campo do teatro, são aqueles que acessaram de forma quase prioritária os recursos do financiamento à cultura no estado e na cidade de São Paulo. E eles tiveram tempo e espaço para fazer e refazer as suas expressões. Então, o que eu começo a considerar é que nós, artistas negros, temos que lutar de uma forma encarnada para obter as condições para realizar experimentos. Hoje, eu ouvi o disco de Jimi Hendrix, de 1968, com a sua banda chamada Jimi Hendrix Experience. Parece-me que os artistas negros, alguns que obtiveram também uma grande performance e um espaço midiático considerável, foram aqueles que compreenderam a natureza da experiência criativa, da experimentação criativa.
Eu sou muito grato por fazer parte dessa experiência que está sendo concebida a partir da exposição dessa mostra. Muito grato. Boa noite. Paloma, obrigado. Obrigado mais uma vez. Tá aqui hoje. Eu acho que é isso, encerrar depois dessa fala. Convidar as pessoas para continuarem acompanhando a programação da mostra. Na semana que vem, os trabalhos de Adriana Esturilho, Gal Freire, Marcel Mallet, com mediação no sábado 27 de Cristiane Sobral, do Distrito Federal. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Encerramos aqui. Boa noite. Beijinhos! Feliz dia de hoje, paciência! Beijinho! É nóis!